Olá, boa tarde você que nos acompanha agora pelo Portal RCU, iniciando aqui o nosso Esporte Notícias, as principais informações do mundo do esporte, chegando até você. Daqui a pouquinho a gente fala ainda sobre o nosso Brasileirão, rodadas aí depois do retorno dele, após a parada para o Super Mundial de Clubes. Hoje voltam também a nossa Sul-Americana, jogos de ida aí pelas playoffs, os times buscando uma vaga nas oitavas de final da competição, inclusive hoje brasileiros a campo também. Vamos lá para os bastidores, mercado da bola e muito mais para você acompanhar com a gente nessa tardezinha agora de terça-feira aqui pelo nosso Esporte Notícia. Esporte Notícia também em nome de parceiros, começa em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja mais completa da cidade, no quesito aí de vestuários para você, inclusive agora nesse inverno, você vai encontrar tudo o que você precisa também para se manter lá aquecido, né? E tanto em vestuário quanto também na questão aí de cobertores, mantas, edredom, sei lá, também aquele cuidado para sua casa, na coleção completinha de cama, mesa e banho e cortinas também para a casa toda. Os melhores preços e condições de pagamento para você na Praça Francisco Simões, número 156. O telefone é o 3652-1987 ou pelo WhatsApp 981 31 87 31. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome lá de AM Metais, a empresa que faz a diferença aí na cidade. Leva lá o seu material, dá o destino correto para ele, para você também não prejudicar o meio ambiente, descartar de forma errada. Você vai vender pro Ayrton e vai ganhar dinheiro. Aliás, vai rolar em outubro, né? Dois sorteios no valor de R$500 cada um. Você vende pro Ayrton, preenche o cupom e vai estar aí concorrendo, então, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a esses dois sorteios também. O telefone para contato é o 3652-1599 e tem para você também o WhatsApp, que é o 981 71 2810. AM Metais. Vamos lá com as informações do esporte, inclusive com o nosso Brasileirão. Ontem, na segunda-feira, tivemos aí o último jogo encerrando aí essas rodadas do final de semana do retorno do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos a campo Juventude e também Sport, um duelo aí direto, digamos assim, né, na luta contra o rebaixamento. Juventude se saiu melhor, derrotou o Sport pelo placar de 2-0 no Alfredo Jaconi, pela 13ª rodada, que voltou aí após a parada da Copa de Clubes. O centroavante Gilberto duas vezes marcou aí para o papo e logo no início de cada tempo, aos 11 do primeiro tempo e aos 3 da etapa complementar. Uma briga realmente direta aí, aonde tivemos então o Juventude levando a melhor no placar de 2-0 aí pelo Campeonato Brasileiro. E hoje, terça-feira, a gente tem um retorno também da nossa Copa Sul-Americana. Os times aí que ficaram em terceiro lugar na tabela da Libertadores, nos grupos da Libertadores, e quem ficou em segundo também nos grupos aí da Sul-Americana, competem agora o playoff para tentar as oitavas aí na competição. Hoje, inclusive, já no retorno tem brasileiro a campo também, e você agora acompanha com a gente. A Copa Sul-Americana está de volta com os jogos dos playoffs que valem vaga nas oitavas de final. Nesta fase, equipes que ficaram na terceira colocação dos grupos da Libertadores enfrentam os times que terminaram em segundo lugar nas chaves da Sula. Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio e Vasco são os brasileiros que participam desta fase. Nesta terça-feira, Central Córdoba enfrenta Cerro Largo a partir das 19 horas. Central chega pressionado para reverter o momento irregular após encerrar a fase de grupos da Libertadores com uma campanha digna, mas insuficiente para avançar direto às oitavas. O Cerro Largo vem de uma campanha sólida na fase de grupos da Sul-Americana, terminando em segundo lugar, mas sofre ofensivamente. Ainda nesta terça, Bahia e América de Cali se enfrentam às 21h30 desta terça-feira na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo compromisso válido pelo jogo de ida do play-off da Copa Sul-Americana.
O Bahia chega ao playoff da Sul-Americana depois de ficar em terceiro lugar no Grupo F da Libertadores. A eliminação na principal competição do continente, no entanto, ficou para trás. Desde a derrota para o Internacional, já são 5 vitórias seguidas dos comandados de Rogério Ceni, a última delas contra o Atlético Mineiro no fim de semana. O América de Cali está na Sul-Americana desde a fase preliminar e ainda não foi derrotado. Os Diabos Vermelhos chegaram ao playoff depois de ficarem em segundo lugar no Grupo C, que tinha também Huracan, Corinthians e Racing. Independente Del Valle e Vasco também fazem parte da disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador. O jogo de ida, válido pelos playoffs da competição, acontece às 21h30. O Del Valle chega à competição após terminar a Copa Libertadores em terceiro lugar no Grupo B e não avança de fase. A equipe comandada pelo espanhol Javier Rabanal não sabe o que é perder a 9 partidas na temporada, com 5 vitórias e 4 empates. O Vasco, por sua vez, não conseguiu a classificação direta às oitavas de final na Copa Sul-Americana e terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo G, que teve o Lanús como líder. Então, pessoal, informações também da Sul-Americana, retornando hoje aí para os jogos de ida dos playoffs, né? O pessoal tentando aí uma vaga para as oitavas de final, os times que ficaram aí em terceiro lugar na tabela da Libertadores e o pessoal que ficou em segundo também na Sul-Americana. Vamos lá um pouquinho também para os bastidores dos clubes agora, a gente começa pelo Flamengo, porque ainda está dando o que falar, né? Toda aquela reviravolta em relação ao Pedro e também ao Felipe Luiz, técnico aí do Flamengo, aonde o Felipe acabou realmente aí falando duras palavras, né? Desabafando, na verdade, desabafo aí dele na última coletiva de imprensa referente ao atacante Pedro. O jogador não gostou da forma que o técnico falou, parece que a equipe também, né? O pessoal que representa ali a carreira do jogador também não gostou da forma como o tema aí foi abordado. Parece que o clima não tá tão amistoso assim nos bastidores. Você confere com a gente porque o Pedro ficou de fora também no jogo aí contra o São Paulo nesse retorno do campeonato e você confere agora com a gente. O capítulo mais recente do desentendimento público entre Flamengo e Pedro foi a nota oficial do atacante, publicada na última segunda-feira, 2 dias depois dele ser duramente criticado por Felipe Luiz em entrevista coletiva. Os próximos passos deverão ser tratados internamente, mas como adiantou o técnico, a mudança de status do camisa 9 dependerá dele. O posicionamento do atacante não foi surpresa para a comissão técnica, que pretende encerrar o assunto e esperar a resposta de Pedro no dia a dia de trabalho. A relação do jogador com Felipe Luiz é o ponto de interrogação neste momento. Nos 2 movimentos após a entrevista, o centroavante não se dirigiu ao técnico, conversou com os colegas do elenco a portas fechadas, sem a presença de Felipe, e criticou a forma como o comandante tratou o assunto publicamente. A nota de Pedro não teve grande repercussão no Ninho do Urubu, mas não caiu bem. Apesar de ter reconhecido o rendimento abaixo, ele não pediu desculpas nem à torcida nem aos companheiros, como sugeriu Felipe Luiz. Uma das justificativas do atacante para não ter correspondido nos treinos foram um vazamento de conversas de um integrante do departamento de futebol, dizendo que gostaria de receber uma proposta de 15 milhões de euros para vendê-lo. Internamente, o Flamengo considera que a questão foi tratada de forma equivocada e o próprio Felipe demonstrou apoio a Pedro, mas entende-se que os problemas comportamentais do camisa 9 são anteriores à exposição da informação. O clima faz com que a presença de Pedro na lista de relacionados para o jogo contra o Santos seja incerta. No sábado, dia da partida contra o São Paulo, o atacante fez um treino considerado bom no Ninho do Urubu. Ele ainda treinou na última segunda-feira e treinou nesta terça. Um recorte considerado pequeno para o camisa 9 recuperar seu espaço no Flamengo. A lista de relacionados será divulgada mais tarde. O elenco do Flamengo viaja nesta terça-feira para Santos, onde jogará na quarta, às 20 horas, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.
Aí, pessoal, realmente o clima não tá nada legal, né? Tinha essa dúvida com relação ao Pedro, se ele seria ou não relacionado para o jogo deste meio de semana, também quarta-feira contra o Santos. E, segundo informações, parece que ele não vai de novo a campo, hein? Pelo menos pela última lista que foi aí também já, digamos assim, exposta, parece que mais uma vez ele foi cortado aí da lista e também não deve jogar neste meio de semana pelo Brasileirão. Sinal de que realmente a coisa não está nem um pouco legal aí nos bastidores também. Vamos lá falar um pouco também do Corinthians, depois da derrota, né, no último final de semana, no retorno, né, do Campeonato Brasileiro. O Corinthians voltou já ontem, também segunda-feira, se representou aí, visando uma preparação para esse jogo também de meio de semana. O Corinthians enfrenta o Ceará também na quarta-feira e já começa aí com ajustes, né, para poder voltar melhor aí nessa próxima rodada. Inclusive, Romero e Memphis Depay são ausências certas por conta do acúmulo de cartões e o Roberto ainda é dúvida e você confere com a gente como que o pessoal está aí, então, testando as posições. O elenco do Corinthians se representou na manhã da última segunda-feira no CT Dr. Joaquim Grava e iniciou a preparação para o duelo contra o Ceará pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta próxima quarta-feira, a partir das 19h30 pelo horário de Brasília, na Arena Castelão. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida com o Red Bull Bragantino no último domingo iniciaram o dia com um trabalho regenerativo. Já os demais jogadores fizeram uma ativação física na academia e seguiram para o aquecimento. Em seguida, o técnico Dorival Júnior e sua comissão promoveram um treinamento de posse de bola e marcação-pressão. Por fim, os jogadores realizaram uma atividade técnica-tática de enfrentamento com espaço reduzido. Para o duelo contra o Ceará, Dorival Júnior não poderá contar com os atacantes Andy Romero e Memphis Depay, que cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já o Roberto, que se recupera de uma fratura em uma vértebra da coluna, é dúvida para a partida. O Corinthians fez na manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o seu último treino antes da viagem para Fortaleza. Atualmente, a equipe ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 16 pontos somados em 13 rodadas. Vamos então acompanhar, né, como vem essas mudanças, principalmente nessa parte do ataque, aí com a ausência certa do Memphis Depay, também do Andy Romero, e o Yuri Alberto, né, que segue sendo dúvida, pode ser uma ausência também a ser confirmada aí, então abre aí algumas posições, principalmente nessa parte da frente aí do time, nessa parte do meio campo para o ataque, né, vamos acompanhar como o Dorival vem com o Corinthians a campo amanhã, quarta-feira. Daqui a pouquinho mais informações chegando do esporte, em nome também de mais parceiros, e eu falo agora de Agropecuária Bichos e Companhia, lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações e acessórios para cães e gatos, tem lá para você também o banho-tosa, artigos aí para pescaria, para aquarismo, tem também os peixinhos ornamentais e muito mais, viu? A loja completinha, repleta de novidades, esperando por você lá na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone para contato é o 3652-4675, Agropecuária Bichos e Companhia. Também em nome lá da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você, aqui em Dois Córregos. Fica localizado também ali na Avenida Fernando Costa, número 264, bem no centro da cidade. Telefone para contato é o 3652-5444 e também pelo WhatsApp 998 49 45 44, o Wizard. E vamos lá, porque agora é oficial, hein? São Paulo está aí com um novo reforço, ele vai, claro, passar ainda por uma bateria de exames antes de ser oficialmente apresentado, mas Gonzalo Tapia já está em terras brasileiras, já se encontra, aliás, também, né, no CT do Barra Funda, onde faz exames, logo mais assina contrato com o São Paulo também por empréstimo de início, que pode futuramente aí vir também a ser comprado, se for do desejo do jogador, também aí da comissão técnica e diretoria, mas você agora acompanha essa chegada também de Gonzalo ao Brasil para vestir a camisa tricolor.
Gonzalo Tapia, primeiro reforço da segunda passagem de Hernan Crespo pelo São Paulo, desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na tarde da última segunda-feira. Recepcionado por funcionários do clube no local, ele falou rapidamente com os jornalistas. Antes de acertar com o São Paulo, Tapia revelou que conversou com Galopo sobre o São Paulo. O meio-atacante argentino está emprestado pelo tricolor ao River Plate. Emprestado pelo River, o atacante Gonzalo Tapia chegou ao Brasil para assinar contrato com o São Paulo por uma temporada e meia, com opção de compra e um valor fixado para uma negociação definitiva no futuro. O jogador de 23 anos seguiu para o CT Barra Funda, onde passará por exames antes de firmar os documentos. A contratação do atacante foi um pedido do técnico Hernan Crespo, com a aprovação do departamento de Scouting. A Tapia chegou ao River Plate neste ano após se destacar pela Universidade Católica do Chile, equipe pela qual anotou 11 gols e deu 4 assistências em 2024, ano em que também defendeu a seleção chilena sub-23 no torneio pré-olímpico, tendo anotado 1 gol e 1 assistência. No River Plate, porém, não conseguiu se destacar. Foram apenas 7 jogos, nenhum gol ou assistência. O desempenho no futebol argentino também facilitou as negociações com o tricolor. A diretoria agora busca a contratação de um lateral direito e de um zagueiro para fechar o elenco. Aí, pessoal, Gonzalo, então, se apresentando já ao Brasil, já está aí, né, deve fazer nessa tarde já bateria de exames e assinar logo mais, então, por uma temporada e meia como São Paulo, com opção de compra também. Vem aí de início de empréstimo, mas nada que impeça que haja uma compra definitiva também, dependendo de como vai ser a adaptação aí e também o desempenho do jogador em campo. Daqui a pouquinho mais informações para você em nome também de Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear a melhor comida, o chopp mais gelado, tem lá para você os links, batidas, caipirinhas, uma variedade enorme também de porções para você, além dos combos, né? Você pode escolher agora também aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E falando em relação de reforço, o mercado da bola, tem gente aí, aliás, tem muita gente de olho no Richard Rios. A gente sabe que ele vem jogando um bolão no Palmeiras, né? Defendeu a sua seleção também aí há algum tempo, quando a gente estava tendo uns amistosos visando a Copa do Mundo aí também. E tá chamando a atenção de alguns times aí do exterior, né? Inclusive chegou uma proposta oficial aí também para o Palmeiras, da Roma, que acabou por enquanto aí, na verdade, sendo recusada porque o Palmeiras quer um pouco mais, quer que chegue ali um pouco mais acima do patamar em questão de euros. Caso bata a meta, Richard Rios pode ser vendido. Vamos acompanhar então os times que estão de olho e a proposta que chegou também. O Palmeiras recusou uma primeira proposta oficial da Roma por Richard Rios. O clube italiano enviou uma oferta de 25 milhões de euros, cerca de 163 milhões, mais 5 milhões de euros de bônus, 32 milhões por performance. O Verdão respondeu que só chegará a um acordo a partir de 30 milhões de euros fixos e não está disposto a abrir mão desta condição. A postura do Palmeiras se dá muito pelo fato da divisão de direitos econômicos de Richard Rios. O volante tem seus direitos divididos entre o Verdão, Guarani, Flamengo, além do próprio jogador. Enquanto a Roma não chega a um acordo, clubes como o Porto de Portugal têm avançado nas conversas e podem chegar ao valor que o clube alviverde deseja. O mesmo se aplica ao Zenit da Rússia, conforme noticiou o jornalista Fabrício Romano. Rios, porém, não se animou em jogar no futebol russo. O Palmeiras, por sua vez, viu a possibilidade de chegar no valor estipulado e irá analisar a oferta. A mídia europeia também colocou o Benfica como um dos interessados, mas o Palmeiras não confirma que o clube português também esteja na briga. A diretoria alviverde tem recebido diversas propostas e sondagens por Richard Rios, mas já impôs a todos os clubes que entraram em contato a condição de só abrir negociação a partir de 30 milhões de euros.
Aí, pessoal, vamos ver, né, se chega nas cifras necessárias, aí desejadas, né, pelo Palmeiras, para poder, quem sabe, liberar Richard Rios, hein? Ele que vem fazendo diferença no Alviverde, agora também sem o garoto Estevam. Vamos aí acompanhar, né? Palmeiras que há pouco tempo também acabou apresentando oficialmente aí o Sosa, né, o primeiro reforço aí também dessa janela de meio do ano. Daqui a pouquinho mais informações, inclusive do Santos chegando também, em nome lá da Vero. Falar de Vero é falar de internet, mais do que isso, internet de qualidade para você, e confere com a gente agora também no recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Já aproveito para falar em nome também lá da Fantasy Sports, que é o seu site de apostas esportivas. Aposte online com a Fantasy e explore a emoção dos eventos esportivos. Apostar e ganhar é com a Fantasy Sports, é a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte da Fantasy Sports. E vamos lá falar também do Santos. O Kleber tá aí, trabalhando no Santos, tá com algumas sutilezas ali com relação também a mudanças que pode vir no elenco nessa volta do Brasileirão. Santos, que era para ter retornado juntamente com o Palmeiras no Clássico no final de semana, porém, como o Palmeiras ainda estava no Super Mundial de Clubes, a FIFA acabou adiando aí a partida, então os dois voltam para o Brasileirão aí neste meio de semana. O Santos que enfrenta agora o Flamengo, né? E o pessoal vem treinando a todo vapor aí para estarem também daquele jeito, voltar com tudo, com o pé direito. E você acompanha como está sendo também. Depois de mais de um mês sem jogar, o Santos volta aos gramados nesta semana. Na quarta-feira, o clube recebe o Flamengo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 20 horas pelo horário de Brasília. A última partida do Peixe foi em 12 de junho, quando venceu o Fortaleza fora de casa pela 12ª rodada da Série A. Na ocasião, Neymar foi desfalque por suspensão, já que foi expulso na derrota de 1-0 para o Botafogo. Barreal, Guilherme e João Ricardo fizeram os gols paulistas no Castelão, enquanto Pikachu fez os dois tricolores. Em tese, o Santos deveria voltar a jogar no último final de semana, mas a CBF decidiu adiar o clássico contra o Palmeiras pela 13ª rodada. Isso porque o Verdão chegou até as quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Neste período, sem compromissos oficiais, o técnico Kleber Xavier aproveitou para fazer alguns ajustes no time. O ataque foi um dos principais focos do comandante durante a pausa. Em 8 jogos com o técnico, a equipe estufou as redes apenas 5 vezes. Além dos treinos do CT Rei Pelé, o Santos também realizou um amistoso contra a Desportiva Ferroviária, em Cariacica, no Espírito Santo. O Peixe venceu por 3-1, com gols de Neymar, Guilherme e Diego Pituca. Tá aí, pessoal, informações chegando também do Peixe, do Santos aí pra gente, que volta então neste final de semana, seu retorno marcando também aí no Brasileirão. Bom, pessoal, vai ficando por aqui também o nosso Esporte Notícia. Agradeço a Aérea pela técnica, vocês de casa que esteve acompanhando e ficando informados com a gente também. Eu volto agora amanhã também pela manhã às 9 horas com Cultura Hits. À tarde tem mais esporte para você. Desejo uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.